A seguir, procederemos à entrega do prêmio Templeton Freedom Award Grants da Atlas Economic Research Foundation. A Atlas Economic Research Foundation foi criada em 1981 em Arlington, no estado da Virgínia, Estados Unidos. Tem sido incentivadora e financiadora de think tanks independentes em todo o mundo para o avanço da liberdade. Entre as suas atividades, realiza concursos que visam premiar os think tanks que desenvolvem atividades de destaque. Um dos concursos mais importantes é o Templeton Freedom Award Grants. Este ano, pela primeira vez na história do IEE, o Instituto será agraciado com este prêmio. O projeto premiado é o Fórum Universidade Empresa. A atividade realizada em parceria com a Fundação Irmão José Otão visa disseminar o conhecimento dos ideais de liberdade, empreendedorismo, respeito à propriedade, entre outros importantes tópicos no meio de jovens estudantes universitários. Assim, gostaríamos de convidar a senhora Beck Dunlop, representando neste ato a Atlas Economic Research Foundation, para entregar o prêmio Templeton Freedom Award Grants ao presidente do Instituto de Estudos Empresariais, senhor Paulo Ibel, e para a presidente da Fundação Irmão José Otão, FIJO, professora Maria Cecília Kotler. Anunciamos a seguir o quarto painel do evento, que abordará o tema A Propriedade Intelectual no Século XXI, Desafios e Preocupações. Compõe o painel, como debatedor, o senhor Jorge Antônio Dib. Como painelistas, Lawrence Kogan, Beck Dunlop, Francisco Valim. Informamos que esta atividade tem duração de 1h15 minutos. Cada painelista dispõe de 15 minutos para a sua exposição inicial. E logo após teremos mais 30 minutos para os debates. Chamamos ao palco o diretor do IEE, Pedro Coelho, para a apresentação do painel. São produtos e serviços produzidos pela criatividade humana. É algo abstrato. Que tipo de indústrias se enquadram aqui? Indústrias de software, games, fonografia, cinematográficas, literárias, químicas, entre outras. Ou seja, todas que estejam ligadas a pensar. O seu desrespeito é um convite à fuga desses cérebros. O IEE convidou para compor esse painel 3 experts no assunto. A senhora Beck Dunlop, da Heritage Foundation, é um instituto que realiza pesquisas de índices econômicos ao redor do mundo. O senhor Lawrence Kogan presta serviços para empresas na avaliação de riscos relacionados a investimentos e perdas no âmbito de propriedade intelectual. Em outras palavras, ele analisa riscos de países e segmentos de mercado. E, para finalizar, o senhor Francisco Valim Filho, empresário executivo da NET, sabe muito bem dos prejuízos causados pelo desrespeito da propriedade intelectual no negócio em que dirige. Esperamos que seja mais um grande painel nesse 20º Fórum da Liberdade. Muito obrigado. A partir deste momento, as atividades do painel serão conduzidas pelo mediador, senhor Jorge Antônio Dib, que é diretor da K2 Achievement, consultoria em gestão. Anteriormente foi sócio-diretor da Paim Comunicações, diretor da RBS Plus, empresa multimídia e diretor de comercialização e marketing da RBS TV, mestre em administração de empresas com ênfase em marketing pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bacharel em administração de empresas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, participou da diretoria de diversas entidades, como diretor da Associação Junior Achievement, vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Rio Grande do Sul, diretor de marketing da ADVBRS e presidente do Instituto de Estudos Empresariais. Bom dia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui
e contar para vocês que eu estava conversando com um colega do Instituto de Estudos Empresariais sobre a mediação desse painel. E ele disse, essa é a tarefa mais espinhosa de todas, porque existe um certo consenso em relação à propriedade de bens físicos, de coisas tangíveis que a gente pode olhar e que a gente pode tocar. É muito pouco provável que haja neste público uma dissensão muito grande sobre quem é o dono do carro que está estacionado lá no estacionamento. Mas, em relação a bens intangíveis, aqueles que a gente não pode tocar, esse consenso ele se dilui. E ele se dilui de uma maneira que, quando a gente vai na rua e a gente fala com pessoas mais simples, que não estão envolvidas nesse tipo de debate, para elas é absolutamente natural que elas possam se apropriar de bens intelectuais, não porque elas achem que estejam fazendo uma coisa errada e elas estejam fazendo isso de má fé, mas sim por absoluta falta de conhecimento de que ela está fazendo uma coisa errada. Então, para iniciar o debate, eu trouxe um exemplo aqui que eu sempre achei muito interessante, que é do Toy Story, aquele filme que foi feito com em 3D, não 3D, mas com produção gráfica muito avançada, em que nesse filme trabalharam centenas de pessoas altamente especializadas, cuja propriedade intelectual, na hora que a gente compra um DVD pirata, a gente está roubando. Mas teve gente também que investiu pesadamente em equipamentos, que naquele momento que foi desenvolvido o filme, eram equipamentos de ponta, ou seja, houve um investimento muito pesado que ajudou a desenvolver tecnologias. Principalmente para nós, empresários, empreendedores, associados do IEE, uma coisa importante é que uma ou mais pessoas teve um espírito empreendedor muito grande para arriscar uma coisa que até então ninguém tinha feito. Aquele foi o primeiro filme que mostrou que existia um caminho novo, que existia um mercado novo que poderia ser absolutamente lucrativo, mas poderia ter dado errado, poderia ter sido um grande prejuízo, poderia ter sido muito dinheiro jogado fora. Então, houve uma visão de negócio, e houve criatividade, e houve talento para apostar, talento para juntar essas pessoas, e o produto final de todo esse esforço é o filme, que demora 1h30, 2, e esse filme a gente pode ver ele na televisão, na net, ou a gente pode comprar um DVD. Quando a gente vê na televisão, o direito de propriedade está sendo respeitado, porque a net paga para ter. Quando a gente compra um DVD pirata, esse direito de propriedade não está sendo respeitado e provavelmente, se fosse sempre assim, não teria outros filmes. Então, com esse início, eu gostaria de convidar o senhor Francisco Valim para sua apresentação. Primeiro, quero agradecer ao EE pela oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra voltar a Porto Alegre e participar desse fórum. Para mim, realmente é uma distinção bastante grande. Mas eu acho que o maior desafio aqui, além de mantê-los acordados contra o regime do estômago, é falar um pouquinho sobre esse conceito de propriedade intelectual. E eu acho que a discussão, quando ela toma conotações mais conceituais, ela é fundamental, porque são os conceitos que estabelecem os preceitos que vão reger o nosso futuro. Mas como eu já identificando na pauta de palestrantes, que vários de vocês ouviriam conceitos muito importantes que vão desenhar o nosso futuro, eu resolvi dar uma abordagem um pouquinho diferente na minha apresentação. E a abordagem tem a seguinte conotação. Conta a história, o Watson e o Sherlock Holmes, numa certa caminhada pela Inglaterra, e eles pararam para acampar, e diz a história que tomaram alguns vinhos e os dois montaram a barraca e acabaram dormindo lá na barraca. E, certa altura da noite, Sherlock Holmes cutuca o Watson e diz assim: Watson, o
que tu vê? E o Watson, então, pensativo, diz assim, astrologicamente, Mercúrio está cruzando com Saturno. Astronomicamente, se pode facilmente distinguir a Ursa Maior. Cronologicamente, são mais ou menos as 4h15 da manhã. E antropologicamente, nós temos que imaginar a nossa pequenez diante desse universo infinito que nos cobre e nos rodeia. Sherlock Holmes olha para ele e diz assim, Watson, roubaram a nossa barraca. Então, manter o foco no problema, às vezes, simplifica muito a análise. E dentro desse contexto, eu gostaria de falar um pouquinho justamente sobre esse assunto que é o uso ou não uso do direito de propriedade autoral. Isso a gente vê em vários periódicos, o aumento do uso de CDs que não são oficiais. Então, cresce muito a pirataria. Onde é que a gente encontra isso? A gente normalmente encontra isso na página de polícia dos jornais. A gente eventualmente encontra isso na parte de entretenimento dos jornais. Mas por que será que a gente nunca encontra isso na parte de cultura dos jornais? É justamente, entendendo que na época do vinil as coisas tinham dois lados, infelizmente no mundo do CD não existem mais dois lados, mas o que nós vamos estar falando aqui são de duas faces, exatamente da mesma moeda. E como é que essas duas faces são compostas? Essas faces, elas são compostas basicamente por um lado, que é o vendedor. E sobre o vendedor, a gente tem muitas teses. Eu gostaria aqui de hoje tentar desmistificar algumas das teses sobre os vendedores. Normalmente, a gente imagina o vendedor, aquele pobre senhor, que tem lá o seu carrinho, e ele, então, sozinho, inicia a sua tarefa. Ele, então, vende os seus CDs, que ele mesmo fabrica em casa durante a noite, durante o dia, ele vende os CDs e DVDs naquela carrocinha bastante comum, que a gente cruza em quase todas as esquinas. No entanto, todos os dias existem blitz das prefeituras eliminando esse tipo de pirataria. E o que eles fazem é confiscar o carrinho. Ao confiscar o carrinho, se ele é um pobre coitado, incapaz de gerar capital de giro suficiente para produzir um novo carrinho e um novo estoque de CDs e DVDs, ele deveria, então, ser coibido e desaparecer. No entanto, não é o que a gente percebe. No dia seguinte, o senhor está lá, tranquilamente, vendendo seus CDs novamente, no mesmo ponto, com um novo carrinho cheio de CDs e DVDs. Obviamente, isso não é uma indústria não organizada, isso é uma indústria absolutamente organizada e muito, muito lucrativa. Quando nós entendemos, então, que ela é organizada e lucrativa, nós precisamos entender que aonde está o foco da coibição, talvez não seja o lugar adequado. Porque, ao existir a pirataria, o que acontece é que diminui a escala da produção de CDs. Ao diminuir a escala de produção de CDs, aumenta o preço do CD e, portanto, incentiva a pirataria. Nós entramos no que a gente chama de ciclo vicioso, onde a pirataria é reforçada. É um ciclo que impele o crescimento da pirataria num modelo absolutamente organizado. Não é algo, não é nada de formiga, não é uma pessoa individual, é um sistema organizado. Esse sistema organizado, ele está baseado na impunidade. E da impunidade a gente vai acabar aqui falando sobre em outras oportunidades. Mas não só na impunidade, mas no fato de que a gente encontra esse tipo de matéria nunca no jornal de cultura, sempre no de polícia ou no jornal de, no máximo, entretenimento, mas nunca no jornal de cultura. Só para vocês terem uma ideia, em São Paulo, foram apreendidos em 2005 1,5 milhão de CDs piratas. Em 2006, 2 milhões. Então, não é isso que vai, ou que tem, coibido a pirataria. O efeito, obviamente, não tem sido o esperado. Mais do que isso, quando nós falamos aqui
que é o vendedor, que é o foco, né, desse processo, nós subestimamos muito. Existe, hoje, nesse modelo de camelô, 5.000 camelôs no centro de São Paulo, falando só do centro de São Paulo. Desses, apenas 10% vendem mercadoria minimamente com origem. Os outros, ou a mercadoria é roubada, ou a mercadoria é falsificada, ou a mercadoria é pirateada. Portanto, né, essa face da impunidade do vendedor, né, precisa ser bastante desmistificada quando a gente vê o pirata, né, estabelecido e vendendo. Mas como é uma história de duas faces, né, existe a face do comprador. E a face do comprador, né, é talvez a face mais sutil de todas, porque essa é plenamente implementável no sistema de controle. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso à medida que eu vou aqui, porque é justamente sobre a face do comprador que a gente vai gastar aqui alguns minutinhos falando. No conceito de face do comprador, né, o principal conceito que rege a face do comprador é a teoria, ou o modelo, ou o axioma, como queiram, de Gerson. Gerson nunca pretendeu falar sobre isso, ele falava sobre uma propaganda de cigarro, Vila Rica. Né? No entanto, nós, né, por livre e espontânea vontade, entronizamos isso na nossa cultura, a ponto de achar que isto é o correto. Na realidade, então, a nossa cultura o que é? É dar um jeitinho, é fazer, né, é quebrar um galho, é fazer de um jeito que funciona, e isso legitima uma grande parte de ações que nós temos aqui no Brasil. É o fato de existir essa lei de Gerson estabelecida, implementada, vigorante, é que muitas coisas são permitidas. Né? Muitas coisas são permitidas. Mas o pior não é isso. O pior é que não aconteceu nada. Né? Então, quando não acontece nada em episódios graves, né, e emblemáticos, reforça a lei de Gerson, que fica, então, não só validada, como reforçada e, mais do que isso, implementada. Então, quando a gente fala do comprador, a gente precisa só lembrar que, normalmente, nós mesmos desculpamos a pirataria e o comprador, a pessoa tem aspiração, ela gostaria de aspirar a uma coisa que ela não tem capacidade de renda de adquirir. No entanto, o fato é que a maior parte do consumo de pirataria é feito por quem tem dinheiro. O gráfico a seguir é a prova disso. Né? O maior consumo de pirataria vem das classes A e B, né? E não das classes C, D e E. E, portanto, né, nós aqui, absolutamente enquadrados, né, participamos desse modelo. Portanto, eu proponho um teste. Não precisam responder, por favor, né, mas vamos ler as perguntas ali, né, que a gente tem para responder. Né, quem já não comprou nada falsificado, baixou um software da internet, pirata, uma versão... O vice-presidente corporativo da Microsoft, visitando São Paulo no dia anterior ao lançamento do Alta Vista, foi na Santa Efigênia e comprou uma caixa. Ele tinha duas opções, ou a caixa com o manual em português em DVD, né, ou a caixa sem o manual em português, impresso, mas isso ele receberia em casa dali a 2 semanas, antes do lançamento do Alta Vista. Quem aqui já não comprou sem nota, né, já pagou menos ao dentista, abrindo mão do recibo, fez uma conversão proibida, já que não tinha ninguém olhando, e se o guarda apareceu, deu um jeitinho. Né? Ou todas as acima. Na realidade, isso é muito mais uma questão de cultura do que uma questão de lei. Né? Porque a lei, é clara, rege a todos nós, e eu acho que da palestra do professor Ives Gandra hoje de manhã, quando nós aplaudimos, né, quase ovacionamos, na realidade, o conceito de que a gente tem que cumprir as leis, isso vale para todos nós. Não somente, né, para as leis, né, que eu gostaria de entender que são as mais importantes. E quando se fala, então, desse conceito de pirataria, e pirataria é isso, é qualquer uma dessas coisas que estão contrárias à lei, volto no ponto da 25 de março. A 25 de março tem, no fim de semana normal, 1 milhão de clientes. No fim de semana anormal, 2 milhões de clientes.
É o maior centro de vendas, é o maior shopping center a céu aberto do mundo. E tem lá menos de 10%, e eu estou sendo generoso ao dar 10%, de vendas legais, legítimas. Porque ou as vendas são, né, informais, ou pirateadas, ou contrabandeadas, ou falsificadas. E isso, né, que a gente entende que é muito pequeno, de novo, 75% das pessoas, e aqui pessoas em geral, fazem uso da pirataria. 12% sempre, 27% às vezes, 35% raramente, só 25% afirmam que nunca. Além disso, né, todos eles esperam pagar, a maior parte deles espera pagar metade do preço ou menos. Portanto, né, voltamos no ponto de que não é um problema de renda, quem compra é classe AB, é simplesmente um jeitinho. Né, um jeitinho de entrar nesse modelo. E quando a gente está no Brasil, que a gente, né, justifica tudo isso por conta da burocracia, né, da carga tributária, da própria história, tudo isso justifica o que nós chamamos de informalidade, porque o nosso inconformismo com a situação que a gente não concorda, e ninguém aqui concorda, mas justificamos, portanto, a informalidade. E esta informalidade justificada, né, gera essa situação. Nós pegamos um poste que vocês conseguiam enxergar o poste. Tá? Esse é uma foto de um poste que dá para enxergar o poste. Tem fotos de postes que não é possível enxergar o poste. Então, o cara mesmo tem que explicar o que era que tinha ali. Então, esse processo de absoluto despreendimento do valor da propriedade intelectual de terceiros é que gera muitas confusões. Obviamente, a empresa que eu represento, no fim da minha palestra, a única coisa que eu espero, né, é que pelo menos aumente as assinaturas aqui em Porto Alegre, que circunstancialmente, né, é um lugar onde a gente tem um altíssimo nível de pirataria, apesar de ter uma rede com 100% de codificação, né, e a maior parte da pirataria que nós temos é nas classes A e B, definido pelos bairros onde essa pirataria acontece. Eu, particularmente, tenho uma lista de muitas pessoas conhecidas, minhas e suas, né, que tem ponto pirata em casa. Né? E quando um técnico nosso eventualmente visita um desses domicílios, né, e o domicílio é notoriamente conhecido, eu recebo uma ligação invariavelmente. E ele pergunta, o que eu faço? Né? E essa pergunta que eu faço aqui, o que eu faço? Né? Porque não é só no nosso caso, é no caso de energia elétrica, é no caso de água, é no caso de telefone, é no caso de CD, é no caso de DVD. Vocês sabem que hoje, do nosso consumo de internet, a gente presta serviço de internet, nós temos o melhor serviço de banda larga do Brasil, e esse serviço que é prestado, 80% do consumo desse serviço é em software peer-to-peer. 80% do consumo de banda larga de todos os nossos clientes é em software peer-to-peer. Para aqueles que não sabem, são softwares que as pessoas armazenam pedaços da informação em diversos computadores, o software junta esses pedaços e transforma num filme, legendado ou dublado, ou numa música, ou coisas nesse sentido. A maior parte deles, obviamente, de procedência ilegal, porque não pagou o direito autoral ao respectivo produtor. Dentro desse contexto, o que é importante entender é que essa questão cultural, que começou lá desde o problema da origem, né, mas que continua hoje com a nota fiscal, né, olha, me dá o por fora, a nota fiscal, o jeitinho, o suborno, o atraso, isso não tem jeito de se entender, a menos que se compreenda que elas são absolutamente faces da mesma moeda. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom dia. Muito obrigado, Francisco Valim. Eu gostaria de convidar agora Beck Dunlap para fazer a sua apresentação. Muito obrigada pela oportunidade
que me deram de visitar o seu país, a sua cidade, o seu campus. Realmente fico muito grato pela oportunidade de estar aqui compartilhando algumas ideias com vocês. E com certeza é uma honra estar em meio aos distintos painelistas que estivemos ontem e hoje. Sempre é muito empolgante vir dos Estados Unidos e visitar outros países, e é especialmente impressionante vir para uma região que tem um time de futebol vencedor. Eu acho que eu vou ser muito mais popular quando for para casa. Porque as pessoas vão saber que eu estive aqui e que estive na comunidade de onde veio esse time, de onde é esse time. Então, realmente é um prazer especial. Como ouviram na minha apresentação, eu trabalho para a Heritage Foundation, que é um instituto de políticas públicas, que é chamado de think tank. E o que isso significa é que, semelhante a outros think tanks que vocês têm aqui nessa comunidade, temos muita gente que trabalha na Heritage Foundation que pensam todos os dias como resolver os problemas. Problemas que enfrentamos a nível de políticas públicas nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Nós concentramos as nossas soluções, as soluções às quais chegamos, em princípios básicos que, na minha opinião, são importantes para vocês entenderem, para entenderem de onde eu venho. São os princípios da liberdade individual, livre iniciativa, governo limitado, uma defesa nacional forte e valores tradicionais. Um dos produtos que nós desenvolvemos na nossa fundação é uma publicação. E eu espero que todos vocês tenham recebido, quando se inscreveram, esse envelope marrom com essa etiqueta aqui no verso. Se vocês receberam esse envelope, receberam o produto da Heritage Foundation. E eu espero que vocês não joguem fora esse envelope, mas abram o envelope e deem uma olhada no material que está dentro. Porque na Heritage Foundation nós produzimos um livro que é chamado Índice de Liberdade Econômica. E no envelope que vocês receberam, há um CD, bom, acabamos de falar sobre CDs, há um CD-ROM com todo esse livro em inglês, espanhol e parte dele em português. Então, cada um recebeu uma cópia. Além disso, há uma versão impressa dos materiais relevantes à realidade do Brasil. Então, eu espero que quando vocês saírem desse fórum, vocês tenham esses materiais e que vocês se familiarizem com as informações contidas no Índice de Liberdade Econômica, porque essas informações são relevantes às discussões que teremos hoje sobre direitos de propriedade. Na Heritage Foundation, muito, mas não tudo do que consideramos ser liberdade econômica tem a ver com a capacidade dos indivíduos de acumular ativos, acumular bens, decidindo como utilizá-los. Ou, dito de outra forma, ser dono do valor daquilo que ele ou ela criou. E isso, obviamente, pode ser propriedade física ou intelectual. Então, o que eu vou discutir rapidamente aqui com vocês é como a Heritage Foundation e o Índice de Liberdade Econômica tratam da questão dos direitos de propriedade. E cada vez mais com essa questão dos direitos de propriedade intelectual. Mas, em primeiro lugar, gostaria de falar algumas coisas básicas. Um direito de propriedade significa, basicamente, o direito de excluir outros de desfrutar o seu bem. Isso pode parecer meio egoísta, não é mesmo? Bom, eu gostaria que vocês pensassem nisso. Se a humanidade jamais houvesse desenvolvido o conceito e a noção de meu e teu, nenhum de vocês estaria aqui hoje. Eu não estaria aqui hoje. A capacidade de excluir outros do uso da terra foi uma condição necessária para que os seres humanos passassem de caçadores e coletores, e uma sociedade de caçadores e coletores, para sociedades agrícolas. Plantar e cultivar
coisas foi a origem do trabalho, e nós não o teríamos feito se não tivéssemos algo para acreditar que os seus direitos seriam protegidos de saqueadores e ladrões. Então, a agricultura, o sucesso da agricultura, depende da propriedade. E sem agricultura, e os progressos contínuos feitos nesse setor, a humanidade nunca poderia ter diminuído tanto a fome como fizemos. E sem a agricultura, como se desenvolveu até hoje, a Terra poderia sustentar milhões de pessoas. Mas hoje, como sabemos, há bilhões de pessoas já vivendo nesse planeta, e muitas delas, incluindo vocês e eu, não trabalhamos mais na agricultura. Atualmente, muitas pessoas, incluindo muitos de nós aqui nesse auditório, passamos uma vida inteira só sendo formados e nos preparando para uma carreira. Ou seja, vocês passam o tempo de vida se preparando para uma carreira no que equivale a uma vida inteira para se considerarmos a época em que as pessoas começaram a plantar. Isso realmente atesta o progresso feito pelos seres humanos em termos de melhorar as condições materiais. Hoje nós vivemos tanto que podemos nos dar ao luxo de educar as pessoas, o equivalente a 40% da duração das suas vidas. Pensem nisso, é bastante lógico. As pessoas crescem, aprendem, são educadas, formadas, treinadas, e se você vai para a universidade, se forma com 21, 23, outros acabam fazendo outros cursos, se preparando para a sua carreira. 40% das nossas vidas é o que passamos só aprendendo, nos educando. Além disso, a Terra consegue sustentar algo na ordem de 1000 vezes mais pessoas do que antes de termos produção agrícola. E só uma pequena fração dessas pessoas tem que trabalhar na agricultura para conseguirem alimentar o resto. Isso é um milagre. É um milagre de proporções enormes e deve-se aos direitos de propriedade. Direitos de propriedades físicas, mas também direitos de propriedades intelectuais. O resto de nós, por outro lado, podemos fazer outras coisas. Por exemplo, ir para a faculdade, ou lecionar na faculdade, ou trabalhar para a Heritage Foundation. E é por isso que eu digo que sem a ideia de propriedade, nenhum de vocês estaria aqui hoje. Então, precisamos pensar mais uma vez neste assunto. Estão sendo egoístas? Será que eu estou sendo egoísta? Não creio. Agora estabelecemos que a propriedade é importante para a agricultura. E é claro que os brasileiros sabem disso muito melhor do que povos em outros lugares do mundo. Mas vamos levar em conta também de que a ideia da propriedade, na verdade, precede a agricultura. E a sua importância vai muito além do imperativo original de garantir a terra, o direito à terra contra o vandalismo. Como Richard Pipe, historiador, diz que antropólogos, arqueólogos, historiadores, todos concordam que jamais houve uma época ou lugar onde todos os ativos de produção eram de propriedade coletiva. Jamais. A propriedade privada é algo universal aos seres humanos. É algo universal. No entanto, a sua importância muitas vezes é ignorada, não é vista, e pior ainda, muitas vezes é atacada por governos que nós permitimos chegar ao poder, ou outras autoridades. A ideia de propriedade está ligada à ideia de direitos de propriedade. Os direitos de propriedade são as garantias legais de que a propriedade será respeitada. Sem uma expectativa de que a propriedade será legalmente protegida como matéria de direito, então os proprietários não podem ter a confiança plena de que investir tempo, trabalho e a sua mente na propriedade vai, no final, lhes trazer benefícios. Vocês ouviram aqui essa questão expressa tão bem pelo palestrante que me antecedeu. Os direitos de propriedade são
fundamentais à propriedade, ajudam a consolidar os incentivos, tanto para o uso produtivo da terra, quanto para a conservação, preservação dos ativos. E quando falamos de propriedade intelectual, vai além dessa terra. O uso produtivo do nosso conhecimento, do nosso intelecto, e para a conservação dos ativos criados por isso. Bom, os direitos de propriedade são igualmente, ou mais importantes ainda, por motivos políticos. Na Heritage Foundation, nós gostamos de falar sobre liberdade econômica. É importante entender, contudo, que a liberdade econômica não é um tipo especial de liberdade que é separada de outras liberdades. A liberdade econômica é um subconjunto de liberdades humanas de forma mais genérica. O direito de seguir uma certa carreira, por exemplo, é substancialmente o direito de fazer o que quisermos com a nossa vida. É difícil pensar numa liberdade humana mais importante do que esta. Os direitos de propriedade podem ajudar a definir o escopo das liberdades do indivíduo na sociedade, ajuda a delimitar as ações governamentais, mas mais do que isso, os direitos à propriedade realmente acabam defendendo a liberdade de forma geral. Sem o direito dos cidadãos privados de ter propriedade e de utilizar esta propriedade para seu próprio benefício, então todo o controle sobre os bens de produção vão parar nas mãos do Estado. Um governo que controla os meios de subsistência é um governo que tem controle absoluto sobre o seu povo. Como Trotsky disse, ao contrário, onde o único empregador é o Estado, a oposição significa morte lenta por fome. O princípio antigo, já bíblico, aquele que não trabalha não comerá, foi substituído por um novo. Quem não obedecer não comerá. Trotsky, obviamente, tinha em mente um experimento em particular que tem a ver com a propriedade, os direitos de propriedade desrespeitado, e esse experimento, claro, acabou fracassando. Outros experimentos surgiram. No Zimbábue de Mugabe, a propriedade era dada como favor. Se você apoiava o regime, bom, talvez você recebesse terras. Se você, por acaso, vivia em bairros que eram amistosos ao regime, você tinha o privilégio de não ter a sua casa demolida. Mas se você morava em outros bairros, você não teria esse privilégio. O índice de liberdade econômica de 2007, Zimbábue está lá embaixo, em termos da lista. É o país menos livre do ponto de vista econômico na África subsaariana. Só Líbia, Cuba e Coreia do Norte no mundo estão abaixo de Zimbábue em termos de índice de liberdade econômica. É claro que nunca é tarde demais para Zimbábue melhorar a sua situação. E no momento, agora eu vou falar sobre alguns detalhes sobre como medimos o índice, incluindo fatores relacionados a direitos de propriedade. Mas a nossa escala de 0 a 100, Zimbábue tirou 10 na área de direitos de propriedade, principalmente devido à corrupção disseminada no judiciário. Isso é um ponto que, na minha opinião, todo mundo aqui sabe que tem que ser considerado também em relação ao Brasil. E muitos atos de desapropriação indevida. Os resultados da política de Mugabe são claros. Zimbábue já foi considerado o celeiro da África. Em outras palavras, fornecia mais alimento e fibra para o resto da África do que todos os outros países. Será que isso parece familiar aos brasileiros? Já foi considerado, então, o celeiro da África, mas agora a sua economia realmente está devastada. Para Robert Mugabe, o dia está chegando quando ele vai acabar nas cinzas da história, como aconteceu com Trotsky e com todos os tiranos do século passado que transformaram seus países em prisões políticas. Bom, Zimbábue é apenas um
dos exemplos extremos de falta de liberdade econômica e direitos de propriedade. É uma lição importante. Temos que estar cientes do fato de que os países podem se derivar de economias livres passando para economias controladas. É por isso, esse é um dos motivos pelos quais produzimos esse índice. Não é uma ferramenta apenas para acadêmicos, não só para governos, com certeza, mas uma ferramenta para cidadãos, como os que estão sentados aqui nesse auditório hoje. Cidadãos e também aqueles que fazem as políticas. Então, cidadãos, após aprender os fatos, podem ir aos governantes dizendo: espera um pouquinho, nós estávamos indo na direção de mais liberdade econômica e mais prosperidade para os nossos cidadãos. E agora estamos indo no rumo de Zimbábue, ou seja, estamos indo para o rumo errado. Esperamos que o nosso índice seja utilizado de forma útil antes que os governos realmente se tornem déspotas. E os outros elementos do nosso índice também são importantes. Falamos um pouco sobre agricultura. O nosso assunto aqui é propriedade intelectual e os elementos do índice se relacionam a essa discussão específica de propriedade intelectual. Muitas vezes, as pessoas começam essa discussão quando falam de remédios, medicação para os pobres, mas não consideram o fato de que foi necessário o trabalho de cientistas brilhantes fazendo experiências com materiais caros em laboratórios caríssimos, trabalhando durante 10 anos para desenvolver um único fármaco novo que vai ajudar as pessoas. E muitos indivíduos investiram somas enormes de dinheiro para que esses cientistas conseguissem chegar a essa solução. Se quisermos que novos medicamentos surjam para resolver mais problemas, então precisamos reconhecer de que o desenvolvimento desses remédios é um direito de propriedade intelectual que tem que ser protegido. Outros exemplos que vocês ouviram do palestrante que me antecedeu e vão ouvir mais do próximo palestrante, mas vamos pensar em algumas questões que talvez vocês reconheçam. É claro que na internet temos software, muito software, jogos, Blackberries, iPods, área de hardware também. Falamos de produtos farmacêuticos, artistas, como já vimos aqui hoje, que criam filmes, música. Essas são coisas que saem da cabeça de uma pessoa e precisamos ser capazes de proteger o valor dessas criações. E é claro que quando se trata de educação, há muitas formas novas de desenvolver ferramentas de ensino, e isso é importantíssimo, especialmente para um Brasil como o Brasil. À medida que se desenvolve essas ferramentas de ensino, os seus valores precisam ser protegidos para que mais inovações surjam na área educacional. Deixe-me encerrar com uma história rápida que vai ilustrar para vocês, de forma muito simples, a ideia de proteção da propriedade intelectual. Uma jovem que era uma aluna excelente, tinha uma amiga que era muito pobre. A jovem só tirava 10 na escola e a outra colava. Então ela foi para o pai e disse: a minha amiga estava colando não, ela estava indo muito mal. A minha amiga está indo mal, eu fico com pena, e ela devia estar indo bem na escola, mas ela não estuda, não faz o trabalho de casa e só tira 0. E o pai disse: bom, eu tenho uma solução para você. Por que você não pensa sobre o seguinte? Tu só tira 10 e ela só tira 0. Por que vocês não vão aos professores e dizem: eu vou entregar o meu 10 para que ela possa ir de 0 para 5, e aí eu também tiro 5. A menina disse: mas imagina, quer dizer, eu estudei tanto, trabalhei um monte, fiz todos os trabalhos, fui para a biblioteca, trabalhei para burro, por que eu devia dar o meu 10 para minha amiga tirar um 5 em vez de 0? E o pai diz: eu acho que você acaba de aprender o valor de propriedade intelectual. Essa é a lição que todos nós temos que considerar. Sim, é difícil, sim, é um desafio,
mas proteger o que sai das nossas mentes, que tem muito valor, é importante, de tal forma que outros sejam encorajados a desenvolver suas capacidades de ser criativos e compartilhar o que eles podem criar com o mundo. Para encerrar, eu só quero levantar 4 coisas sobre questões que o Brasil tem que considerar quando estão lidando com os desafios de proteção da propriedade intelectual. Uma, servir com integridade, seja no governo ou no nosso trabalho, numa sala de aula. Essa é a questão mais importante moral que nos guia. 2, temos que ter o Estado de Direito. Temos que aqueles que nos servem no governo nos deem o Estado de Direito, ou seja, cumprir a lei, cumprir a Constituição, e pessoas fantásticas já me precederam falando sobre isso. E os cidadãos do Brasil devem poder esperar que o seu governo vá punir aqueles que não cumpram a lei e tirá-los das ruas, de tal forma que os cidadãos possam ser protegidos. 4, as ideias de direito de propriedade têm que estar bem entendidas e têm que ser postas em vigor. O governo não deve tomar propriedade física e não deve tomar terra nem propriedade intelectual sem uma compensação justa. E, por último, precisamos transparência do governo. Um cidadão deve poder confiar no governo e saber que ele tem o poder para servir as pessoas, o povo. Isso precisa de transparência. Quando você paga imposto, tem o direito de saber como esses impostos estão sendo usados. Se estão sendo usados de tal forma a dar ao governo poder limitado para proteger os direitos das pessoas, direito às propriedades, segurança, ou está sendo usado para que aqueles que servem no governo fiquem ricos. Esses são desafios que os países do mundo inteiro se confrontam, não apenas o Brasil. O Brasil tem ótimas oportunidades e excelentes recursos. E o mais importante, o mais precioso, é o povo brasileiro. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Gostaria de agradecer a senhora Becky Dunlop pela bela apresentação e, como gremista, certamente ela estava se referindo ao meu time, também muito obrigado. Gostaria de chamar agora para a última apresentação dessa sessão o senhor Lawrence Coogan, que é diretor-presidente e cofundador do Institute for Trade Standards and Sustainable Development. Eu gostaria de agradecer o IEE, a sua diretoria, por terem me convidado para Porto Alegre para lhes falar sobre a importância da propriedade intelectual no século XXI. Eu realmente tenho o privilégio de falar a vocês a partir de várias perspectivas na minha vida. Eu já trabalhei como advogado, trabalhando com multinacionais, falando sobre a importância de manterem os seus ativos e protegerem a sua propriedade de tributação excessiva, de regulamentação excessiva. Eu também tive o privilégio de fazer parte de uma empresa que tem ativos tangíveis e intangíveis. Olhando para um demonstrativo financeiro e ver o valor da empresa crescer, não apenas por coisas tangíveis que conseguimos olhar e tocar, mas pelas ideias por trás disso, é algo realmente maravilhoso. Ser um empreendedor e fazer com que a empresa cresça com base nas coisas que vêm da sua cabeça é algo fantástico. Não podemos atingir nada parecido. A pergunta é, será que conseguimos manter aquilo que criamos? Será que é o direito seu, natural, o direito legal, econômico, seu direito humano? Essas são perguntas que eu espero discutir no pouco tempo que tenho.
criar um instituto também permitiu a mim e a meus colegas analisar a globalização do mundo. Todos nós participamos de um novo paradigma fantástico, todos juntos. Há fronteiras entre países que estão começando a cair e as pessoas começam a ver padrões bons e ruins em termos de governança. Começam a ver padrões e preocupações em relação à propriedade. Ou seja, todos nós somos empreendedores, independentemente de qual negócio fazemos. E temos preocupações semelhantes e temos ideias que queremos proteger, porque despendemos muito tempo, dinheiro e esforço para desenvolvê-las. Antes de dar a minha apresentação formal, eu gostaria de começar fazendo algumas perguntas. Algumas ideias para vocês levarem em consideração durante a minha apresentação. Número 1. Os franceses dizem: quanto mais as coisas mudam, mais ficam iguais. Eu não sei se eu concordo tanto assim com esse conceito. Porque nos Estados Unidos nós dizemos que quanto mais as coisas ficam iguais, mais elas mudam. Mas a única coisa sobre a qual realmente podemos ter certeza é a morte e os impostos. Mas o mundo continua a andar e o paradigma do desenvolvimento no século XXI não será apenas baseado em itens de produção ou elementos de produção e processo, se baseará nas ideias por trás da produção e do processo. Número 2. O que discutimos hoje aqui são ideias novas, ímpares, ideias conhecidas como patentes. E aí temos a expressão dessas ideias, que são criativas e únicas, conhecidas como direitos autorais, e há outras coisas que não divulgamos para ninguém, porque são privadas, proprietárias, e são segredos essenciais para os nossos negócios, que são os segredos comerciais ou industriais. Um dos Founding Fathers dos Estados Unidos, James Madison, disse algo muito eloquente e profundo há mais de 250 anos. Ele disse que uma pessoa, pode-se dizer uma pessoa que ela tem não apenas direitos sobre a sua propriedade, mas também propriedade em seus direitos. Eu gostaria que vocês pensassem nisso durante a minha apresentação. Eu dividi a minha apresentação em 6 perguntas e eu tentei dar algumas respostas a essas perguntas. Em primeiro lugar, por que é importante reconhecer e respeitar os direitos da propriedade intelectual? A resposta geral é que, porque, como outra propriedade privada, a propriedade intelectual é regida pela ordem internacional. O que acontece a nível internacional vai afetá-los aqui no Brasil, como poderia nos afetar nos Estados Unidos. Os americanos finalmente estão começando a entender que todos nós, de uma forma ou outra, somos muito parecidos. As leis não têm fronteiras, são como um tsunami no oceano e acabam atingindo muitas praias diferentes. Além disso, podemos dizer que os direitos à propriedade intelectual, como qualquer outro direito de propriedade, atende a ordem do mundo pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, garantir a segurança e paz internacional através de comércio e investimento, que é algo que realmente circula o mundo com muita rapidez. A propriedade privada promove concorrência econômica pacífica e não violenta, que leva à degradação ambiental, que resulta em exploração dos recursos naturais, que resulta em pobreza. A propriedade intelectual fornece oportunidades às pessoas, que me leva a uma pergunta: qual é o papel do governo? Em fornecer bem-estar às pessoas para criar dependência ou é para fornecer um ambiente capacitador que sirva para fornecer oportunidades para que as pessoas façam as coisas por si mesmas? Você pode ser o melhor enquanto indivíduo e assim contribuir à sociedade como um todo? Portanto, a propriedade privada, incluindo a intelectual, fornece
benefícios para a sociedade como um todo. Como acontece com qualquer outra coisa, você não pode ter direitos à propriedade em excesso, porque se isso acontecer, no final, acaba chegando a monopólios, concorrência tipo trust, mas o direito à propriedade em si não é monopólio. A propriedade intelectual é um tipo diferente de propriedade. É um direito à propriedade temporário, mas tem o mesmo elemento de exclusividade. A propriedade, incluindo a intelectual, é reconhecido como um direito. E isso está claro nos aspectos no acordo TRIPS da OMC, que leva em consideração as diferenças entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, concedendo aos países em desenvolvimento uma prorrogação de tempo, não só uma vez, mas 2 vezes, para que eles possam atingir a infraestrutura necessária para criar um sistema de propriedade intelectual baseado no Estado de Direito. Há também um acordo sobre a lei de patente, de direitos autorais, e essas leis são reconhecidas como direito humano, embora haja pessoas que tentem distorcer essa verdade, na verdade é uma verdade universal. Não só faz parte da Constituição americana, que muitas vezes é considerada um modelo à propriedade privada, que diz ou que dá ao Congresso a autoridade de promover a ciência e as artes para promover o progresso social. Não fala sobre paridade social. Progresso social parece ser o maior bem público. E, através da propriedade privada, atingimos a paridade, a igualdade de oportunidades. Além disso, temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que reflete ou representa a propriedade privada como um direito humano econômico. Temos a Declaração Americana sobre Direitos e Deveres do Homem, no mesmo ano. Temos o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em 1976. Temos a Declaração Universal e Programa de Ação de Viena, de 93. Temos a Constituição da República Soberana e Independente da Mongólia, de 92, e temos a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e Direitos Humanos, de 1999. Temos um padrão aqui. Acho que chegou a hora do Brasil aprender que há algo chamado de propriedade intelectual. Pergunta número 2. Quais são os impactos econômicos a uma cultura que diz respeito à propriedade intelectual privada? A minha resposta proposta é perda de oportunidade econômica e de incentivo para a inovação tecnológica. A propriedade intelectual é o motor global do crescimento científico, tecnológico a nível mundial. Para receber investimento e comércio hoje, temos que ter um sistema baseado no Estado de Direito que proteja a propriedade intelectual. A propriedade intelectual é crucial para ajudar os países a atingir desenvolvimento econômico, social e ambiental sustentável, porque se tem mais interesse numa terra proprietária para preservar a natureza da sua própria terra do que se a terra for do governo. Eles não têm nem o recurso, nem o conhecimento para fazer isso. E também não têm incentivo econômico para proteger os recursos naturais. O setor de produtos químicos, farmacêuticos, são especialmente suscetíveis à ideia de propriedade intelectual, porque é preciso engenhosidade, criatividade e muito dinheiro e esforço para desenvolver os itens que podem ser patenteados, que poderiam depois ser comercializados como produtos úteis que todos poderiam utilizar no seu dia a dia. E não sou eu apenas que estou dizendo isso, esses relatórios, dos quais eu parafraseio, são do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do Banco Mundial, de muitos estudiosos de todo o mundo. Isso não é mais segredo para ninguém. A questão é, será que as pessoas estão dispostas a ouvir? Como empresário,
não realmente vemos o valor crescente das patentes, segredos comerciais, marcas registradas e tudo isso nos demonstrativos financeiros da empresa. E foi feito um estudo há alguns anos e constataram que no demonstrativo financeiro de empresas públicas, a quantidade do valor da empresa atribuível a ativos intangíveis equivalia a um percentual enorme do valor da empresa, e esse percentual não para de crescer. Os governos do mundo têm que realmente reconhecer isso e começar a proteger a propriedade intelectual. A propriedade intelectual tem vários objetivos. No caso das patentes, tem uma função de incentivo, porque é preciso muito tempo, esforço, dinheiro para desenvolver pesquisa e desenvolvimento com base em ideias. Então, além disso, muito mais dinheiro para comercializar essas ideias como produtos no mercado. E tem também uma função de transação, facilitando não apenas cooperação intra-empresa, entre as diferentes divisões da mesma empresa, mas também facilita colaboração inter-empresas, parcerias, joint ventures, coisas essenciais para a atividade econômica. Em terceiro lugar, funciona como capacidade de não revelação, não divulgação. Uma das coisas interessantes em relação à propriedade intelectual é que é um quiprocó trocando uma troca entre indivíduos e sociedade. Ou seja, exclusividade temporária por troca de uma divulgação um dia das ideias exclusivas desse indivíduo, para que um dia toda a sociedade possa se beneficiar. A exclusividade significa controle do uso, da posse, controle da troca. É seu, você pode fazer o que quiser por um tempo limitado de tempo, mas a exclusividade é a mesma coisa do que se você tem um carro, uma casa, é seu, ninguém pode tirar de você, exceto, é claro, para objetivos de interesse público. A questão difícil aqui é definir o que é ou não de interesse público. Rapidamente, eu vou passar pelo lado de direitos autorais, porque eu posso ver que o direito autoral tem um papel muito importante no Brasil em relação a software. Softwares que são reconhecidos nos Estados Unidos como protegíveis ou protegidos por um tempo temporário e também reconhecido em tratados internacionais. A questão é o que é o software aberto. Nós entendemos o que é a fonte aberta. As pessoas gostam de falar sobre esses softwares livres sempre no domínio público, código aberto. Mas também há um outro modelo. O domínio público, que se refere como GPL, a licença pública geral, e há restrições nas licenças onde você não pode tirar o direito de nada que vá criar com o seu dinheiro, com o seu esforço ou tempo, baseado nisso. Mas há outros modelos, chamado Berkeley. E nesse modelo, basicamente, lhe permite contribuir a transformar os ativos do seu negócio, a transformá-los em coletivos. E do coletivo, criar o seu próprio derivativo. E o derivativo é seu. Aquilo que você criou é seu. Você pode definir, então, o direito à propriedade, buscar o registro. Agora, a pergunta é, o que faz mais sentido? E isso eu deixo para que vocês decidam. Também a questão de comércio e teste, que são ativos de propriedade intelectual, principalmente na biotecnologia e na indústria farmacêutica. Muito no negócio não é dito. Você faz pequenos negócios, nem sempre escreve as coisas, nem sempre é preto no branco. Às vezes mas o segredo de sucesso nos pequenos negócios, com frequência, são segredos de negócio, sigilos de negócio. E na indústria farmacêutica, esses dados de pré-teste passam por regulações para ter autorização para fazer o marketing do produto em determinados países, ou em cada país. São exclusivos, ficam sigilosos e entram e obedecem à lei. Depois eles voltam, por exemplo, à Inglaterra, e voltam para os Estados Unidos.
Questão número 3. Quão importante é o sistema de registro de patente? Eu vou me concentrar na patente porque, pelas implicações de ciência e tecnologia. Resposta que eu proponho: permite a conversão de capital morto em capital líquido. E aqui eu cito De Soto, que eu conheci, eu acho que é muito proeminente na sua descoberta dessa questão do capital morto, não só na América Latina, mas também em outros países em desenvolvimento. O Banco Mundial liberou um relatório em 2007, reconhecendo esse capital morto indiretamente. Procurou ver quão importantes são os sistemas de registro para a propriedade, assim como o De Soto trouxe no seu estudo e seus projetos para o registro de terras. Quão importante é o registro de terras e registro de propriedade intelectual para o sucesso de uma economia, sucesso de um negócio. O Brasil não se saiu tão bem quanto poderia ter se saído. Está em 17 de 22 pontos na América Latina, ou de 22, aliás, da América Latina. Leva muito tempo para registrar propriedade no Brasil, 61 dias em média, e custa quase 13,5% do valor da propriedade para fazer isso. Isso não dá muito incentivo. E o Banco Mundial também foi ver o ranking do Brasil entre todas as nações do mundo e descobriu que o Brasil está em 121 de 175. Isso aqui eu não estou inventando, isso é do Banco Mundial. Então, alguma coisa não está correta, como dizem. O Brasil não é eficiente na propriedade, no registro das propriedades de terras, por exemplo, e isso tem a ver com propriedade intelectual? O governo do Brasil fez alguma coisa para diminuir esse problema no futuro? É discutível. Sim. Tentou reduzir o tempo de registros, tentou fazer o sistema mais eficaz. Então, esperamos que ao longo do tempo vamos ver algum progresso. Sistemas ineficientes também podem segurar as transferências de tecnologia e a comercialização. E essa é uma parte muito importante, até a mais importante, do desenvolvimento de propriedade intelectual. O Brasil deve... As indústrias no Brasil de propriedade intelectual, o Brasil deve aumentar a sua capacidade permitindo essa transferência de tecnologia, porque permitindo essa transferência de tecnologia, vocês vão atrair dinheiro estrangeiro. Quando a comunidade internacional tem confiança nas nações, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, na África, investem mais dinheiro. E quando investem mais dinheiro, vão compartilhar seu conhecimento com as empresas brasileiras. E é menos provável que tenham medo que sua tecnologia se perca em função de pessoas que não dão valor à propriedade intelectual. E há coisas que vão além da informática ou da informação. Gerenciar processos, compartilhar acordos com outros países que tenham confiança no fato de que uma nação vai realmente cumprir suas obrigações internacionais e seus tratados. E também permite melhorar a educação no país, porque todo mundo aprende uns dos outros. Tudo tem a ver com incentivo e falta de incentivo. Qual é o risco de perda? O que essa propriedade privada permite que as pessoas façam? Como eles vão se dar conta de seu potencial? E, por último, já que estamos todos no mesmo barco, as pessoas olham para o lado de fora, do lado de fora, para ver o que está acontecendo lá de dentro. E elas têm suas impressões, e a impressão na psicologia parece predominar no mercado internacionalmente. As pessoas ouvem, tocam, sentem, veem. O que elas veem, sentem, etc., afeta a sua decisão de onde e com quem investir dinheiro. Há muitas impressões positivas e negativas lançadas pela habilidade de um país, seu governo, de adotar o equilíbrio correto de direitos de propriedade.
Eu espero que eu tenha deixado vocês com algumas perguntas em suas mentes que eu gostaria muito de responder depois. Muito obrigada. Obrigado ao professor Lawrence Kugan. Devido ao extremo adiantado da hora, nós só podemos fazer uma questão. Vieram muitas questões para a mesa, todas muito interessantes. Algumas que têm nome eu vou passar para os palestrantes, mas eu vou fazer uma especificamente que eu gostaria de ter a posição dos 3 palestrantes. Já que existe uma correlação altíssima e forte demonstrada cientificamente nesse trabalho que foi entregue para vocês da Heritage Foundation, eu hoje recebi, também vai ser apresentado no final do dia, esse International Property Rights Index, que é uma pesquisa também que mostra como estão os países do mundo, e há uma correlação muito forte entre direito de propriedade e prosperidade. Eu gostaria de perguntar por que algumas culturas conseguiram se apropriar desse conceito de direito de propriedade e prosperaram, e outras têm mais dificuldade para trabalhar com esse direito de propriedade. No caso específico do Francisco Valim, que é brasileiro e lida com isso diariamente, qual a perspectiva que ele enxerga nessa questão? Acho que isso é a função exata do nosso envolvimento, né? E eu acho que isso é como eu acredito mais assim no fundo do fundo dos princípios, né? Nós temos uma propaganda que a gente divulga nos vários canais, que o pai ensinando ao filho, né, que piratear do outro é possível, mas quando ele pega a espada do menino lá, do colega dele, aquilo não é permitido. Eu acho que isso está é um princípio básico da sociedade. O direito, né, o reconhecimento de que tem valor o que o outro possui ou que ele produziu é fundamental. E está tudo isso alicerçado no princípio de honestidade, né, a honestidade incondicional. Então, acho que esse princípio de honestidade incondicional, enquanto a gente não vencer a lei de Gerson no Brasil, eu quando vou para trabalhar, São Paulo é uma cidade super tranquila de trânsito, né? Então, a gente nunca pega engarrafamento, então tem uma rua específica que eu passo e tem um estacionamento de uma escola. O estacionamento entra no ponto A e sai lá no ponto B lá na frente. Então está ali toda aquela fila de carros e alguém entra no ponto A, né, somente para bypassar ou passar pelos outros carros que estão naquela fila, né, que vai demorar ali uns 10, 15 minutos. Então eu fico imaginando, o que esse cara está pensando, que ele é mais inteligente do que eu, né, porque será que eu não enxerguei o estacionamento ali também? Ou simplesmente ele acha que ele é mais importante do que eu? Ou ele acha que ele está com mais pressa do que eu? Né, e nesse contexto, eu acho que a honestidade básica, né, de honestidade assim, é respeitar o direito do outro enquanto o direito do outro existir. E ele começa mais ou menos na distância do nariz. Né? Então, eu acho que é justamente esse princípio de honestidade. Enquanto ele não for uma característica absolutamente fundamental da nossa sociedade, qualquer ato, né, que seja contrário à lei, coibido de forma exemplar, e não necessariamente a nível alto, mas a nível mais baixo, né, assim, olha, que vai desde o supermercado né, a outros, eu acho que enquanto esse princípio não for prevalente, né, eu acho que a gente vai ter muita dificuldade de discutir propriedade intelectual, que é um negócio que está muito mais distante do que a honestidade básica. Obrigado. Senhora Beck? Yes, thank you. Well, I want to say that I concur very much with what you have said. I think that you will find that the challenge that the people of Brazil have is, one, to return to this basic ethic of integrity. I like to talk about the golden rule: do unto others as you would have others do unto you. Outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem para você. Eu acho que todos têm que pensar nisso. Se todos pensassem nisso, reconheceriam que isso envolve respeitar-nos mutuamente, respeitar
a propriedade dos outros, seja propriedade intelectual ou física, respeitar as pessoas. Eu acho que um outro desafio que nós temos e que eu observei aqui no Brasil é que, pelo fato de não haver muito ensino formal, as pessoas não têm confiança nos cidadãos do Brasil. No Quênia, na África, que é um país bem menor e mais pobre que o Brasil, na cidade de Nairobi, 70 escolas particulares surgiram. Porque pessoas pobres, sem escolarização, se deram conta de que era importante educar os seus filhos. E as lições vão passando de mãe para filha, de pai para o filho, de pais para os filhos. Ou seja, lições do valor da integridade e de se unirem de forma privada para garantir que o ensino dos filhos realmente receba a devida atenção. Eu acho que isso aqui para o Brasil também é muito importante. Obrigado. A friend and colleague of mine has been quoted as saying that there are two faces Disse in Brazil. que o Brasil tem dois lados, duas faces. Uma face é a face do povo, incluindo os empreendedores que tentam promover o progresso social através de muito esforço, trabalho árduo, criação de ideias e de expressões e assim por diante. E há a outra parte do Brasil que parece trabalhar contra essa tendência, que alguém identificou como sendo o governo. Bom, na minha revisão da literatura sobre esse assunto, eu vi que há vieses ideológicos contra a propriedade intelectual que remontam a muitos anos. Além disso, há concorrência de ideias entre os acadêmicos. Os acadêmicos não acham que os empreendedores deveriam fazer isso e o Estado de Direito aparece nos livros e nos estatutos, mas nós sabemos, como advogados, que as leis têm que ser implantadas e não é só para ficar lá de bonito. E esse é um dos problemas que contribuem para a incapacidade da indústria e da sociedade aqui de realmente realizar a transferência de tecnologia, pesquisa e desenvolvimento criados nos excelentes centros de excelência aqui desse país. Vocês têm institutos fantásticos de P&D aqui, mas P&D básica é apenas o primeiro passo no processo de tecnologia. A transferência de tecnologia requer a comercialização para transferir essa pesquisa e desenvolvimento básicos para que sejam transformados em produto. É daí que vem o dinheiro. O respeito pela propriedade privada, no sentido tangível, tem que ser traduzida para intelectual, mas no século XXI temos que entrar no mundo das ideias. O Brasil, para isso, tem que se dar conta, o governo do Brasil tem que se dar conta de que a capacidade da sua indústria, que tem tanta propriedade intelectual, tem que ser protegida. A todos. Obrigado, Sr. Francisco Badim, Beck Dunlop, Lawrence Coogan. E, novamente, peço desculpas, mas, dado o adiantado da hora, nós vamos encerrar essa sessão agora. Obrigado a todos. As atividades do 20º Fórum da Liberdade reiniciam às 14 horas com o 5º painel que abordará o tema Reforma Agrária, Avanço ou Retrocesso para o País.